Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. Terminou mais uma rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube do Remo cai 2 posições referente ao início dessa rodada, né, da 25ª rodada. Agora o Remo tem 39 pontos, a mesma pontuação do Atlético Paranaense que chegou. O Atlético Paranaense, nos últimos 4 confrontos que ele teve, ele venceu os 4. Deixa eu te falar os últimos 4 jogos do clube do Remo. O Remo empatou com o Coritiba, perdeu em casa para a equipe do Criciúma, um jogo de confronto direto, né? Depois venceu o Amazonas fora de casa e empatou com o Vila. O Remo disputou os mesmos 12 pontos que o Atlético conquistou. Sabe quantos pontos o Remo conquistou? 5 pontos. O Atlético chegou. A arrancada que eu sempre falo para vocês, o Atlético também já teve. E o Remo nada. Eu quero aqui falar uma questão, antes de a gente falar sobre a tabela e também sobre o time do Remo, de um comentário que você sempre vai ver. Não estou falando só aqui. Com certeza você, meu amigo torcedor, viu esse comentário em algum lugar. Ou no Instagram, ou no esgoto do Twitter, que agora é X, né? É X. Ou aqui no YouTube, ou no Facebook. Qualquer lugar você viu esse tipo de comentário. Que é o seguinte. Deixa eu fazer o cara, né? Fazer o cara quando ele comenta isso. Não sei por que você tá reclamando. O Remo já disputou a Série D. A Série D do Campeonato Brasileiro. E agora a gente tá disputando o acesso. Por que você tá reclamando disso? Parece até que você gosta de ver o Remo na Série D. Eu não tô reclamando da campanha do Remo. Sabe com você que passa pano pra isso, que defende? Outra coisa, não comente isso aqui não, cara. Sabe qual é a única visão que eu vou ter de você? Que você é você é um baba-ovo de diretoria, ou você é um fracassado, pô. Eu acho que é muito melhor, né, você ser um baba-ovo de diretoria, do que você ter um pensamento fracassado. Eu vou te explicar o porquê. O Remo, de fato, viveu uma época ruim. O Remo viveu uma época ruim e a gente não quer voltar para a Série D, muito menos para a Série C, né? A gente não quer. Só que quando você fala isso, você dá margem para essa diretoria, que já não tem muita competência, a gente sabe, né? Nessa temporada talvez até um pouco, mas nas últimas a gente viu que a gente foi rebaixado muito por falta de diretoria competente. A gente fracassou muito por falta de diretoria e de gestão. Você dá margem para esses caras fazer um trabalho qualquer. Não se esforçar para o ano que vem tentar melhorar ainda mais o time do Remo e fazer com que a gente suba, caso a gente fique na Série B. Porque Amazonas e Mucura, eu vou usar o Amazonas como exemplo, porque a Mucura no passado já ter escapado do rebaixamento já foi um milagre. Mas o Amazonas que fez um campeonato tranquilo, igual a gente está fazendo nessa temporada, com uma gestão boa, tá? A gestão do Amazonas são pessoas profissionais. É um clube de empresário, é um clube que recebe um bom aporte financeiro, não tem problemas de salários atrasados, mas nessa temporada errou muito no planejamento. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte, olha, nós permanecemos esse ano que vem vamos montar um time um pouco mais fraco, gastar menos, quem sabe a gente não pode subir. Erraram em várias contratações, em várias escolhas, estão aí agonizando na zona de rebaixamento. É isso que você quer para o Remo ano que vem? É isso? Ou você quer o Remo ano que vem brigando novamente em cima? A minha cobrança é em termos disso. A minha cobrança é que o clube do Remo ano que vem, mesmo que não consiga o acesso esse ano, pra mim não vai ser terra arrasada, mas eu também não vou chegar na mão do Tonhão, beijar a mão dele. Obrigado, Tonhão, por ter feito o Remo brigar pelo acesso. Eu sei que vai ter muito baba-ovo, amante de jogador, amante de cueca que vai fazer isso. E que vai querer reprimir o torcedor de criticar. Não tenha dúvidas, vai ter. Carinha que bate fotinha em estúdio do clube do Remo, né? Carinha que bate fotinho em área ali de coletiva de imprensa, que fica a mãozinha em cima assim, que adora criticar os canais. Esse tipo de cara é que vai babar ovo do Tonhão. Mas porque ganha alguma coisa. Ganha o mínimo, mas ganha. Eu não. Eu não vou também, Tonhão, você é o pior presidente da história do Remo. Não, que isso. Longe disso. Mas ele vai ser cobrado aqui.
Esse clube precisa dar um passo maior. Chega desse viralatismo, chega disso, cara. Chega, eu fico muito triste, eu não fico nem puto. Eu fico muito triste quando eu vejo um torcedor do Remo comentando esse tipo de coisa. Pra que ele criticar? Nosso time é bom. Nós estamos fazendo um quinto lugar. Agora é sétimo, né? Nós estamos fazendo um sétimo lugar. Ah, não. Vocês estão criticando. Claro, pô. O time não joga. Se o Remo não jogando já é sétimo lugar, imagina o Remo jogando. Imagina o Remo tendo uma sequência do Atlético, um sonho. 4 vitórias seguidas. Um sonho, um sonho. 12 pontos com 39. 51. Para pensar um pouquinho. Para pensar um pouquinho sobre isso. Bom, rapaziada, sobre a tabela do campeonato, eu preciso aqui falar o seguinte. O Remo caiu 2 posições, mas o Remo ficou mais próximo do G4. Tu tá ficando doido, N? Cavalo mordeu tua cabeça? Como é que o Remo ficou mais próximo do G4 se ele caiu 2 posições? Calma. Calma, Zé Colmeia. Eu vou te explicar com números. O Remo, quando começou essa rodada, ele estava a 3 pontos do G4 e não tinha possibilidade nenhuma de entrar com vitória em cima do Vila. É óbvio que a vitória em cima do Vila, ela era fundamental para a gente permanecer na quinta colocação e ficar empatado com a equipe da Chapecoense, só ali tendo a diferença de número de vitórias como critério. Mas o Remo não venceu. Também não perdeu. Que bom, né? Pelo menos conseguiu arrancar um empate perto da partida horrível que fez. Ontem o Atlético Paranaense venceu a equipe da Chapecoense por 3-2 em um dos melhores jogos, na minha opinião, da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu assisti o segundo tempo e você vê, sabe, a entrega dos jogadores do Atlético Paranaense. É isso que eu quero nos jogadores do Remo. Eu até falei no vídeo, né, que eu não tinha visto o primeiro tempo. Eu vi o segundo tempo e eu tinha falado aquilo em termos de suposição. E eu vi no segundo tempo, cara, aquilo que eu tava falando. Os caras assim, mano, os caras disputavam uma bola como se fosse um prato de comida, velho. E é isso que eu quero ver no Remo. É isso até o final do campeonato. Se não for pra subir, beleza, mas luta até o fim, pô. Acredita até o fim. Porque nós aqui fora vamos acreditar, pô. A gente vai ficar enjoando, a gente vai ficar cobrando, mas a gente vai acreditar, pode ter certeza disso. A gente vai acreditar. E aí, o clube do Remo, com esse 1 ponto, diminuiu a vantagem para a Chapecoense, que era de 3 para 2. A Chapecoense agora tem 2 pontos. O Remo, se tiver uma combinação de resultados, a Chapecoense ser derrotada, a Chapecoense joga com o Cuiabá fora de casa, tá? Jogo duro, torcer pro Cuiabá ganhar. Claro, o Remo fazendo a parte dele, óbvio, né? A Chapecoense perdendo, o Atlético Paranaense empatando, o Atlético Paranaense joga com o Vila, né? A tendência é que vença, mas joga em casa com o Vila, mas se eles tropeçarem, empatarem, por exemplo, o clube do Remo pode entrar no G4, além do Novo Horizontino, que joga... Novo Horizontino também tem um jogo duro, tá? Nessa rodada. Eu não tô lembrando com quem, mas ele joga uma partida bem complicada. Deixa eu só ver aqui, Novo Horizontino, só para confirmar para vocês com quem o Novo Horizontino joga, tá? O Grêmio Novo Horizontino. Ele joga com o Atlético, né? Partida complicada, tá? Ah, mas o Atlético é um time de baixo de... Mano, o Atlético fora de casa é um time muito indigesto, tá? Ele é como se fosse o Remo. É um time indigesto fora de casa, difícil de ser batido fora de casa. Então, o Atlético, inclusive o Atlético nessa rodada, ele venceu, não foi? Atlético, deixa eu ver aqui. Foi, venceu o Botafogo de Ribeirão por 2-0, né? É um time que vem de bons resultados nas últimas rodadas. Então é totalmente possível o Novo Horizontino tropeçar, empatar com o Atlético, até perder. O Atlético Paranaense não vencer, né? Porque o Atlético Paranaense está empatado no número de pontos com o Remo, e a Chapecoense ser derrotada. O mais difícil desses resultados, acredite, é o Remo ganhar do Atlético Goianiense em casa, mano. Parece que eu tô até vendo todos esses resultados acontecendo e o Remo não ganhando, empatando novamente com o Atlético Paranaense. Mas é claro, né, gente, que a gente tem que pensar sempre positivo, torcer para que o Remo vença. Se isso acontecer, se essa combinação acontecer, o Remo terminará a rodada, claro, colado com todo mundo ali, mas terminará a rodada, essa rodada agora que vai vir no G4 da competição. E é claro que
precisa ter algumas mudanças de postura, eu diria, dos jogadores. Não se tem mais nenhum ingresso à venda, tá? Se esgotou no mesmo... Cara, esse clube é muito absurdo, mano. É muito absurdo. Muito absurdo. Não tem como comparar a torcida do Remo. Não tem como comparar. Não tem. Isso aí, é por isso que o Remo é o maior do Norte. É por isso. O clube que tem uma torcida dessa não pode ser hipoteticamente ou burramente comparado com a Mucura. Muito menos com a Tuna. Muito menos com a Tuna. Muito menos. A Tuna tem uma história bonita no futebol. É um rival histórico nosso. A Mucura também. Né? A Mucura é uma história mais suja, eu diria. Mas tem uma história no futebol também. Mas a torcida do Remo, ela é uma torcida espetacular, mano. Cara, se o Remo fosse um clube gerido de acordo com o tamanho de sua torcida, ele tava igual o Bahia, cara. Ah, mas o Bahia foi comprado pelo Grupo City. Mas o Bahia, antes de ser comprado pelo Grupo City, ele disputava a Série A, a Série B direto. Ou eu tô enganado? Eu tô mentindo aqui pra você? Claro que não tinha a mesma força que tem hoje. Tem muita grana, é óbvio. Deu um dinheiro infinito. Mas, antigamente, o Bahia também disputava muito Série A e Série B. Sempre ali, por quê? Porque é um clube grande, é um clube gigante. O Remo poderia também... É por isso que eu falo da questão de mentalidade, pô. A mentalidade, ela precisa mudar. Esse papo de ficar romantizando fracasso aí, justificando fracasso porque o clube passou por um momento ruim. Para com isso, cara. Para com isso, velho. Senão o Remo nunca vai sair dessa aí. Você nunca vai ter o privilégio de ver o seu time numa Série A. Nunca. Porque você pensa pequeno. E você transmite isso para quem tá lá dentro. Você faz isso. Porque, imagina só, eu tô numa rede social vendo que o cara tá justificando que o meu fracasso nessa temporada de não conseguir subir é porque o meu time, porque o Remo passou muito tempo ali brigando na parte inferior do futebol brasileiro. Pô, cara, não faz isso não. Cobra. Nem que seja de maneira mínima, mas cobra. Faça isso, cobre, tá? Bom, rapaziada, deixa aí seu comentário, o que é que você acha aí dessa rodada, o que é que você achou desses jogos do Remo aí e vamos pra cima do Atlético. Vamos pra cima do Atlético, é ganhar o Atlético no sábado e se não entrar no G4, pelo menos encostar no G4. Deixa aí nos comentários, até o próximo vídeo, tchau.